Quartou! E de novo nós aqui. Hoje realmente é quarta. Hoje realmente. Nós estamos nesse processo de fazer os podcasts gravados para poder deixar conteúdo novo para vocês, conteúdo joia. E só estamos trazendo gente muito boa aqui. Muito boa. Concorda, amiga? Concorda. A de hoje é especial. Maravilhosa, especialista. Mora no nosso coraçãozinho e não paga aluguel para morar aqui. Não. Então, nós vamos falar rapidinho, porque tem muito assunto, muito assunto. Eu vou deixar a Lu apresentar ela, não vai precisar de muita apresentação. E queria já falar da Ventex, a força do vento. Você está precisando de um ventilador nesse calor, com luz quente, luz fria. Você está precisando entender o que é a Ventex? Vai no site. Você está precisando ir ver como que é o ventilador? Vai numa loja física que em Marília vende, vai na Leroy Merlin, faz o que você precisar. Tem Ventex para todo tipo e gosto. Fora que eles têm o selo FSN. Que são amigos da natureza. Então, FSC. Isso, que é da sustentabilidade, né? Da sustentabilidade de mata, da floresta. Olha que coisa boa. Além de estar voando baixo, ventilando todo mundo, ainda está preocupado com a sustentabilidade e com o nosso planeta. Ventex, você mora no nosso coração. Sim. E nós conseguimos um parceiro fantástico. Que acreditou no nosso trabalho, mais um. É a Smart Fit, amiga, na Avenida Tiradentes. Ali perto do Burger King. Isso mesmo. Indo pro Taust. Isso. Taust Sul e Confiança Sul, né? Confiança Sul, Taust Sul. Isso, é daquela avenidona. Esse gerente, ele está muito preocupado na saúde física como integralidade do corpo humano. Então é muito gostoso. Quem quer malhar, amiga, no final do ano a gente busca um pouquinho mais, né? Mas teria que ser todo ano. Todo ano. É igual Setembro Amarelo. E a gente... Você tá na sua academia? Então, eu tô fazendo esses exames por conta da menopausa e com ferro muito baixo, cálcio muito baixo. Aí a médica pediu para esperar para organizar aí as vitaminas, porque senão pode ser que cai, quebra alguma coisa, né? E a reposição, primeiro eu tô na reposição, mas eu acredito, já terminei todos os exames, e eu provavelmente vou levar na médica, ela vai me adequar e eu vou voltar sim. Amo academia, viu, gente? Eu gosto. Eu também amo. Se você ainda não conhece, pode procurar nas redes sociais, smartfit.marília. Um beijo pro Thiago e todos os colaboradores. Amiga, por falar em colaboradores, tem muita gente colaborando com os nossos vídeos. Tá bombando, né? Continua lá. Isso. Dá seu like. Comenta. Tem muita gente falando, né? Esses dias eu estava respondendo pessoas. Uma pessoa que estava concordando com o que a gente está colocando. Sim. Vai lá, Mas pode discordar também, né? A gente já falou isso. Gente, eu respeito todo mundo. Só não espere que eu vá brigar em rede social. É duas. Isso aí vira cri, né? Eu não faço isso, não. E amiga, hoje nós temos uma convidada muito bacana. Escreveu livro, gente, peraí. É escritora. Ela, olha, o assunto mulher, só poderia continuar, né? Aqui. Olha, a busca de toda mulher. Uma jornada de transformação. E é grossa, a escritora é boa. Aqui, ó. Que legal. Coletânea de 17 mulheres, é isso? Que legal. Maravilhoso. Hoje eu estava vendo uma postagem e aí uma pessoa, o cara falou assim, o homem é sol, a mulher é lua, toda cheia de fases. Eu digo que o homem também é cheio de fases, mas eu quero só dizer, vou pegar só essa partinha aqui, ó, nós somos com fases, né? Isso, o ser humano. O ser humano é cheio de fases e é muito legal essas transformações, não é? Muito legal. Amiga, vai lá. Essa doutora, pessoal, ela já participou conosco quando nós iniciamos. A gente valoriza muito o trabalho dela. Ela tem uma capacidade intelectual e na prática, frente à assistência sobre a mulher, já passou por outras esferas, mas ela é uma mulher muito forte. Por isso, ela passou por várias coordenações muito significativas.
Eu a conheci no Centro de Referência de Atendimento à Mulher aqui em Marília. Eu fui convidada, tive a honra de ser convidada por ela para ser voluntária. E ela é muito humilde, mas ela também sabe da capacidade que ela tem. Uma mulher forte, guerreira e que também acolhe outras mulheres. Com vocês, a maravilhosa Adriana Tognoli, a doutora. Muito prazer, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada, Luciana. Obrigada, Cláudia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mas muito mesmo. E fiquei muito emocionada com essas palavras, né? Que eu considero um certo exagero, porque você gosta muito de mim, então eu sei que você exagera, né, nos elogios. Mas eu fico muito feliz, né? Que vocês me enxerguem com esses olhos, que eu possa mostrar uma força feminina, que essa força possa contagiar outras mulheres, né? Então isso para mim é uma satisfação muito grande. E estar comemorando esses 2 anos aqui com vocês é uma satisfação maior ainda, porque lá atrás eu tive a honra de ir, né, no primeiro programa. Nós éramos em rádio, o Dieguito que trouxe a gente para cá, ele é impetuoso, ó, a cara dele. Ele que foi buscar a gente lá em Quintana. E foi muito bom, né? Aquele dia foi muito bom conhecer a Cláudia, né? Que eu não conhecia. Aquele dia eu conheci a Cláudia. Ela acolheu a gente tão bem na casa dela. Ela tá vendo? Ela é carinhosa, acolhedora. Foi muito gostoso, gente. Então eu tô me sentindo assim, posso dizer que eu tô me sentindo em casa, né? Voltando para casa. Depois de 2 anos. E doutora, a Cláudia eu faço das minhas palavras da Cláudia, tá? Ela considera muito. Inclusive, esse segundo convite veio de você, né, amiga? A Cláudia. Eu vi que você escreveu um livro, né? Isso. E aí eu fui acompanhando, aí mandei mensagem pra Lu. Isso. Precisamos trazer a Adriana, ela escreveu um livro agora. E porque é legal quando você coloca no papel, fica, né? Vai ficar pro resto da vida. Isso tudo. E uma mulher tão... Eu sinto em você uma sensatez. Quando a gente conversa a respeito do movimento do feminino, eu sinto em você um equilíbrio para falar a respeito de mulher. E eu vejo que em alguns momentos a gente com tantos mimimis, com tantos eu do meu jeito que é e não do seu jeito que é, a gente acaba perdendo a essência do feminismo. Então você para mim é uma das pessoas que eu sinto que tem muito o que dizer dessa causa, que em alguns momentos ela acaba sendo deixada de lado, a causa, por a minha individualidade, certo? O que você acha disso? Você trabalha na secretaria, no Centro de Referência da Mulher? Não está mais? Não. Eu não estou mais, né? Eu estou hoje no meu espaço, né, de trabalho. Eu tenho um coworking, né, o Espaço 96, e estou advogando. Né? Mas já passei pelo Centro da Mulher, já passei pela Sala Convida, pelo Conselho da Mulher. A Adriana em Pompeia criou-se o Conselho da Mulher. Ai, que coisa boa, eu lembro que a gente conversou muito sobre isso, né? Pela coordenação de políticas para as mulheres, em vários cargos, né? Voltados para políticas para mulheres. Então, eu creio que essa sensatez que você diz que enxerga em mim, que é um outro elogio que eu agradeço muito, eu acho que ela vem mais da experiência, né? Porque eu vivenciei todas essas questões que envolvem o universo feminino na prática. Né? E durante muitos anos. Então, eu tenho uma militância de muitos anos pelos direitos da mulher, pela valorização da mulher na sociedade. Há mais de 30 anos eu milito, né? Em várias frentes, em todas as oportunidades que eu tenho, eu estou falando das questões do universo feminino. Né? Então, isso é uma missão de vida, isso faz parte da minha vida, independente de cargo, independente de onde eu estiver, porque é uma missão que eu trago dentro de mim. Né? Então, sempre eu tive esse desejo de valorizar a mulher e de trabalhar a questão da igualdade, né? A igualdade de oportunidades, a igualdade de direitos, né? A igualdade perante a sociedade. Então, isso sempre foi natural, né, da minha pessoa. E é interessante porque eu coloco aqui no meu capítulo do livro, né? Apesar de eu ter voltado um pouco mais para as questões técnicas, eu digo aqui que eu nasci justiceira.
E eu nasci mesmo justiceira, mas eu não tinha essa noção, né, Lu? Eu não tinha essa noção de que eu era uma justiceira, de que eu gostava de lutar pela justiça. Eu não tinha essa noção. Isso aí a gente foi aprendendo com o tempo. E quando eu fui escrever o meu capítulo, né, do livro, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E eu achei interessante relembrar isso, né? Que eu nasci justiceira, né? E eu coloco isso aqui no livro. Porque justiça, justiça social, igualdade para as mulheres, né? Representatividade feminina. Então, isso tudo está muito dentro de mim, né? E essa oportunidade do convite de fazer parte dessa coletânea, esse ainda não é um livro todo escrito por mim, mas vai chegar, né, esse dia, que a gente já está caminhando para isso. E é uma coisa também que eu quero muito fazer, mas essa experiência de escrever essa coletânea com outras mulheres, ela também agregou muito, né? Porque além da gente escrever junto com outras pessoas, nós participamos de muitos cafés literários. Então nós nos encontrávamos durante o período, né, em que a gente estava escrevendo o livro, e isso foi enriquecedor. Porque cada um falava um pouco de si, da sua história, e isso enriqueceu muito, né, tudo que a gente tinha para dizer. Então, realmente, esse livro, inclusive eu trouxe para o podcast Femininas, tem uma dedicatória aqui para vocês, né? As organizadoras são a Ana Thanos e a Rosângela Bellini. O livro é da editora Literando, né? E nós já saímos como best-seller. Olha. Então nós estamos muito apaixonados por esse selo, Lindo, né? viu? Por esse selo best-seller, porque a gente acredita que esse livro ele pode ser um sucesso nas bancas, né? Por enquanto ainda vamos lançar amanhã num coquetel que vamos fazer no Sun Valley. Vocês estão convidadas. Sim. Então, nós vamos lançar esse livro amanhã, né? Todas às 17, as organizadoras e as escritoras, né? E a partir daí, a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? Se vai haver o interesse, né? Já temos algumas livrarias em São Paulo se interessando. Porque é muito bacana, gente, muitas mulheres falando, né, ao mesmo tempo, e cada uma falando de uma coisa história diferente, de uma história diferente, de uma situação diferente, de como ver a vida, né? Adriana, e aí você já quebra um paradigma. Esse paradigma de que, olha, mulher não pode fazer as coisas juntas aqui, gente. Pode. Foram 17 mais 2 organizadoras. Olha aqui. São 15 e mais 2 organizadoras. 15 mulheres escrevendo Nós e em tudo. 17. Sim. Mas, Odri, queria que você falasse, assim, de um modo geral, como que você vê agora essa rivalidade entre as mulheres? Pode ser de modo geral, não precisa a gente focar aqui no nosso município. Mas como você vê essa rivalidade, essa disparação de mulheres com mulheres? Essa rivalidade, ela não é de agora. Eu acho que agora nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos num processo de romper com essa rivalidade. Eu acho que aos poucos a gente está transformando, né? Porque a rivalidade, ela veio historicamente, né? Porque as mulheres, elas eram separadas dos homens e elas viviam no ambiente privado, né? Historicamente. Elas não poderiam nem opinar, né? Os homens iam para o ambiente público e as mulheres ficavam no ambiente privado, né? As mulheres eram instigadas a disputar os homens para poder se casar bem, né? A gente vê isso em filme, né? Isso é muito comum. Historicamente, isso acontecia todos os dias, né? Principalmente em famílias mais abastadas, nos fazendeiros, senhores de engenho e tudo mais. Então, daí, a gente vivia no ambiente privado disputando o prêmio, e o prêmio era o homem, era o casamento, né? Então, essa rivalidade, ela é muito natural. E isso sempre, historicamente, aconteceu, né? Então, você tinha que ser mais do que a outra para poder conseguir o prêmio que era se casar. Né? E se casar com aquela determinada pessoa, com aquele determinado cavalheiro na época. Eu acredito até também porque elas não podiam estudar. Então, ficava não aprofundava, né? Aprendia crochê, tricô, fazer comida e não podia estudar.
Não era permitido, já, né? já tinha, mas a grande maioria não era permitido, Não era nem pensar. Não tinha, não havia o estímulo intelectual. Não havia estímulo intelectual, não devia haver, né? O estímulo intelectual, ele poderia estragar a ordem das coisas, né? Que estava tudo muito bem organizado. Então, esse ambiente privado, ele fazia com que a mulher se fechasse, né, se individualizasse e pensasse realmente só em si. Ela não tinha noção do coletivo, como as mulheres têm hoje, como a gente se reúne. Olha como é poderoso reunir grupos de mulheres. Né? Grupos de mulheres têm um poder, você pode ver, muito maior em termos de poder realizador do que você dizer que reúne um grupo de homens, porque eles já estão habituados. Para eles se reunir em grupos, politicamente, no futebol, para eles isso é comum. Porque já era, eles já se reuniam, né? Nos bares, nos botecos, nas vendas, eles já se reuniam. E as mulheres não. Então, aprender a viver o coletivo é que está transformando as mulheres, na minha opinião. Assim como escrever o livro com outras mulheres, né? Uma coletânea. Então, o coletivo ele é transformador para as mulheres. Então, essa rivalidade, eu acho que ela está num processo de acabar. Eu acho que nós vamos levar um tempo, naturalmente, mas ela está caminhando para amenizar essa rivalidade. Ela era muito maior, muito mais difícil, né? Quando não existia essa questão do coletivo, do estímulo intelectual, dos grupos de mulheres. Hoje a gente vê a diferença. Né? Então, eu acredito que já está modificando para melhor. Vejo, sim, lógico que ainda existe, né? A gente sente que ainda existe. E o machismo da mulher também ainda existe. Né? Então, é isso que eu queria, eu estava pensando para a gente falar a respeito disso. Eu entendo em alguns momentos, Adriana, Cláudia, estudo, que vou atrás e que acredito no feminismo, acredito no movimento feminista e me vejo como uma mulher feminista. Eu ainda me vejo com machismo estrutural na minha entranha. Eu preciso lutar contra essa intenção, porque a minha primeira intenção, a gente precisa entender isso, né? O meu primeiro pensar, aquilo que já vem, sem que eu perceba. Aí eu preciso retomar e falar, não, opa, isso aqui para mim não existe. Então preciso redefinir minha rota. E é um negócio incrível, né? Acontece com todas nós, Cláudia. E eu também, ainda que milite tantos anos, eu também sinto que às vezes o machismo vem dentro de mim, em alguma situação, em algum comportamento. Às vezes eu vou fazer um julgamento e eu sinto que julguei errado. Mas é na hora, né? E é uma coisa tão rápida, porque vem do comportamento, gente. Nós fomos todos, a sociedade toda foi trabalhada para se comportar dessa forma. Né? Então, lógico, o machismo, como você falou, está na entranha mesmo. Está na entranha da sociedade. Né? Nas entranhas da sociedade. Então, isso atinge todos nós. Mas, como você disse, você que estuda, você que tem o estímulo intelectual, você que já tem uma noção das coisas, na hora você se corrige. Né? Assim como a Luciana, assim como eu, a gente sente na hora que a gente está julgando que a gente está errando. Mas muitas mulheres ainda não têm esse discernimento. E você sabe uma coisa que eu faço? Só para a gente fechar. Eu tenho usado muito de apoio às filhas. Então, assim, algumas vezes eu estou conversando com a Helena a respeito de alguma coisa. Hoje, a gente estava falando sobre uma situação específica e eu disse para ela, filha, essa minha fala, você acha que está muito dentro de um machismo estrutural aí? Ela disse assim, não, essa sua fala foi muito tênue, você conseguiu entender aí, porque isso é bom, porque essa nova geração chegando, ela nos ajuda a abrir a nossa mente também, né, para colaborar, para desconstruir, né, haja vista no começo do ano, ó, 3 meses atrás, a ministra que sofreu assédio, eu vi um post, nem vou falar o post que eu vi, mas assim, de um
Não, de uma pessoa colocando lá um post onde se viu que ela era uma mulher feia. Eita. E vai em consonância com esse capítulo que você escreveu, né? Ser mulher, uma jornada diária de sobrevivência. O que você quis dizer aqui? Eu quis dizer que é isso mesmo. Eu quis dizer isso que eu escrevi. Que é uma jornada tá claro. de sobrevivência, porque todos os dias nós temos que enfrentar situações machistas. Todos os dias da nossa vida. E independente da idade em que a gente possa estar, o ciclo da vida que a gente possa estar, nós vamos enfrentar situações machistas. Eu coloco aí no meu capítulo, inclusive, toda essa sequência, né? Porque você já começa as dificuldades aí no pré-natal, né? Quando você vai enfrentar a violência obstétrica, né? E as mulheres que vão ter o nenê já começam para enfrentar essa violência obstétrica, que é uma coisa silenciosa, mas é uma coisa que acontece, né? E temos também que falar sobre isso. Depois disso, você é criança, você corre o risco, você não pode estar na casa de um amigo, sem supervisão familiar, você corre o risco de algo acontecer, sendo uma criança, sendo até às vezes um bebê, né? Sofrer aí uma situação grave, né, de abuso sexual e estupro e tudo mais. Depois, isso vai percorrendo toda a adolescência da menina. Né? Ela está sempre com medo que algo nesse sentido aconteça. Né? E é uma realidade e esse medo existe também. Depois você vai para juventude, o casamento, aí você corre o risco da violência doméstica, né? Que é gravíssima, que também está muito difícil da gente conter, que por mais que a gente trabalhe a conscientização, a gente não consegue ver um resultado como a gente gostaria, né? Essa dificuldade é imensa, principalmente no Brasil, a gente está vivendo isso com muita força. Depois você vai sofrendo os outros problemas durante o casamento. Aí vem o que a Cláudia falou, menopausa. Aí a mulher começa a ser deixada de lado, invisibilizada, né? Porque aí já não está mais no período fértil, já mudou a condição dela de mulher, né? Como que ela é vista pela sociedade. Então ela já está sofrendo também com a questão do machismo. Enfim, nós passamos pela vida enfrentando, né, o machismo e nos defendendo e lutando contra o machismo. Então, isso é cansativo. Né? Não vamos nos colocar na condição de vítima, porque nós somos muito mais do que isso. Mas a gente sente na pele todos os dias. Né? Hoje mesmo ou estamos falando, nos bastidores. Né? Ou se não é velado, é bem escancarado. Mas... Vai na hora de procurar um emprego, né, Lu? Porque ninguém pergunta para o homem que está procurando emprego, né? Quem vai ficar com seus filhos? Quem vai cuidar dos seus filhos enquanto você trabalha, né? Mas pergunta para a mulher. Pergunta. Então, na seleção de emprego, você já sofre também o machismo. Né? Até a maternidade, ela é uma questão complicada junto com o mercado de trabalho. A Nobel da Economia desse ano falou sobre isso. Ela falou da dificuldade de que o casamento, que um dos fatores que tira a mulher da competição dentro do mercado de trabalho é o casamento. Porque aí ela casa, vai ter filho e ela precisa ficar ali naquele ambiente, de volta àquele ambiente que você falou, aquele ambiente solitário. Né? Porque ela precisa cuidar da cria. E hoje ainda é dado à mulher a maior responsabilidade com relação à cria, né, aos filhos. É porque, isso eu falo também no livro, que a gente está despertando as coisas que vai vindo na minha cabeça, né? É porque a gente saiu para trabalhar, nós saímos para o mercado de trabalho, mas o homem não veio para dentro de casa. Né? Então, nós ficamos com a carga tripla, e o homem não veio nos ajudar como deveria ser. Não veio compartilhar. O ajudar nem é a palavra que a gente deve usar. Porque o ajudar parece que está fazendo um favor.
E, na verdade, não é o caso. Compartilhar serviços dentro da casa é compartilhar, porque todo mundo mora na mesma casa, né? Então, isso é compartilhar, não é ajudar. O compartilhar, ele facilita a vida da mulher. Porque aí ela fica um pouco mais livre para atuar no mercado de trabalho. Então, ela saiu para o mercado de trabalho, tomou à frente as rédeas da sua própria condição de mulher enfrentando o mercado de trabalho, mas o homem não veio para dentro da casa, ele não veio para dentro do lar. Então, ele não assumiu junto com a mulher tanto a maternidade, como cuidar dos filhos, como o cuidar da casa. Né? Então, isso dificulta. Quando a gente conseguir alcançar esse compartilhamento, vai facilitar bastante também para a mulher no mercado de trabalho. E vai mudando aquela sensação, né, de que o homem vai ajudar a mulher, vai mudando, vai trazendo esse homem também para as responsabilidades. Né? Porque muitas vezes até esse homem gostaria de se responsabilizar por muitas coisas. Mas a mulher não deu. Mas a sociedade, porque a sociedade não permite, Lu. Porque quantas vezes vocês já não ouviram, e às vezes até a gente julga. Sim. Até a gente julga. Se o pai está cuidando dos filhos, aquele cara ali, não faz nada, vive nas costas da mulher. Verdade. Quantas vezes nós já ouvimos isso e comentamos isso? Concorda? Sim. Concordo. E você sabe que tem uma pesquisa que foi feita, eu fui numa palestra no começo do ano, tem uma pesquisa que foi feita que a mulher tem uma dificuldade imensa de fazer entrega do filho. Não, olha, ele vai cuidar. Então, assim, ela não dá totalmente. Não, ela dá e toma. Né? Então, a gente... É o machismo ainda, né? Que está incrustado. A falta de confiança. Não é? Né? E é normal ela ter isso. Então, precisa trabalhar, o parceiro precisa entrar e colaborar. Pode me entregar. Né? Eu vejo muito em casa, assim, quando eu saía e eles ficavam. Então, era a noite da pizza, era a noite do cachorro-quente, era a noite do tudo que não podia. E aí eu chegava em casa, estava vestida de princesa, o vestido que não podia sair, né? E estava aquela bagunça. E eu tinha que me reinventar para falar que estava tudo bem. Então, em alguns momentos eu dizia assim, sabe que salsicha não faz bem, né? Então, vamos dar uma diminuída. Mas eu obrigada por estar junto comigo na minha jornada. Não é obrigada por ter cuidado, não. Obrigada por estar junto comigo na minha jornada. Então, vamos junto. Mas você sabe que tem um pessoal, eu já vi até de homem também, de mulher. Eles falam assim que a culpa é da segunda onda do feminismo. Então eles... Até eu coloquei um vídeo essa semana. Por que a palavra feminista, femininas, o feminismo, ela causa repulsa para algumas pessoas, né? As pessoas não gostam de ouvir essa palavra. Né? Então, a gente entende sobre isso. É ideologia política. Perfeito. E aí, o que eu queria que você falasse depois um pouquinho disso, mas só para terminar o raciocínio, eu vejo assim, meninas, não é que a mulher errou a segunda onda. Não permitiram que o homem entrasse. O homem, ele sempre está nesse recuo que a Cláudia falou em relação aos cuidados com o filho. Pai solo, eu orientei um TCC, como ela ia falar de mãe solo, eu falei, faz uma pesquisa sobre pai solo. Tem uma pesquisa só em 2016. Nunca mais. Nunca mais se fez. E tem essa questão, né, que a Cláudia falou. A gente tem dificuldade de fazer entrega. Tem mãe que nem dorme quando a criança vai pra casa do pai. Mas isso é o preconceito, é também histórico, cultural e comportamental, né? Porque ele é capaz de fazer todas as coisas que a mulher é capaz. Ele ajudou a fazer um neném, né? Não é? Trocar a fralda. Olha, ele só não consegue amamentar. O resto ele Agora, pode. Todo o resto é possível o homem fazer. E né? eu vou falar um negócio aqui que vocês podem até brigar comigo, mas eu preciso falar. Já vem a polêmica. Lá vem a polêmica. Mas também Vamos tem hora que eu fico assim. Eu sou mãe solo. É verdade, amiga. Ai, que romantização. Só eu sei que é ser mãe solo. Que canseira, né? Então, para com esse negócio de erguer a bandeira, o troféu de mãe solo. De repente, você tá ali com o parceiro.
que quer fazer do jeito dele. É só ajustar. Só ajustar. Vamos ajustar. A não ser que tenha violência, né? A doutora aí, que ela era, mestre nisso. O que eu tô dizendo são questões que você tem uma neuroticamente normatizado. Sim. Né? Que o Freud fala que, né? Os neuróticos são neuroticamente normatizados. Não tem ninguém normal, ele fala. Você consegue conviver. Então, mas eu vejo que tem hora que a gente pega pesos que não precisam ser nossos. Sim. E não romantizar situações difíceis. Isso. Né? Porque não é fácil ser mãe solo. Foi muito difícil. Não é fácil para nenhuma mulher, né? Então, não tem que romantizar, como você falou, levantar uma bandeira. Não tem que romantizar. Ao contrário, tem que dizer, é difícil, ele tinha que estar cumprindo o papel dele, o pai tinha que estar cumprindo, né? Não é uma vantagem você ser mãe solo, não é uma vantagem. É que saiu do extremo, é uma dificuldade, é um sofrimento, é um problema para o filho também, não é um problema só seu. Não é um problema só seu, porque o filho, ele é de 2. Então, né? mas aí... Então, são situações muito difíceis e que você não deve romantizar. Então, foi muito demonizado anteriormente, no sentido assim, mãe solteira, quem que vai casar? Largou com o filho, quem que vai querer você? Hoje a gente utiliza a palavra bonitinha, mãe solo, não dá na mesma? Só que hoje não tem, talvez, esse julgamento. Mas aí a mulher pegou uma bandeira, como a Cláudia falou, e falou, eu sou, desculpa a expressão, eu sou foda. Eu consigo, eu dou conta, nem que ela saia totalmente retalhada. Mas é isso que a Cláudia falou. Mas é por isso que hoje a gente vive, por essas e outras, não é só por isso, mas por essas e outras, da Mulher Maravilha, nessa síndrome de Mulher Maravilha. Nossa, isso me cansa. Que hoje a gente vive um dos piores momentos da questão da saúde mental da mulher. Concordo plenamente com você. Né? Porque não é dessa maneira, eu não vejo você levantar a bandeira de situações que pesam para a mulher como algo vantajoso. Ao contrário, eu acho que são perdas que a gente teve no caminho, na trajetória. Né? São perdas. Eu admiro, sim, todas as mulheres que enfrentam, né, que conseguem lutar. Muitas vezes essas mulheres são vítimas de violência. Tá? Muitas das mães solos são vítimas de violência. Precisaram se afastar do companheiro, precisaram afastar o filho dos pais. Né? Muitas vezes, sim. Muitas mesmo, gente. Um grande número. E nós temos hoje mais de 40% de mulheres que estão à frente dos seus lares, que são, entre aspas, chefes de família. Mesmo com parceiro em casa. Muitas, mais de 40%. Né? Nós estamos quase chegando lá na metade. Né? Já estamos caminhando rápido. Nossa. Então, isso só seria vantajoso de você dizer, eu sou a chefe e tal, se o homem também pudesse vir para dentro de casa e fazer, e dividir com você, compartilhar com você. Né? Então, muito bem, não temos mais aquele preconceito pesado com relação à mãe solo. De fato, esse preconceito reduziu muito, né? A gente conseguiu esse preconceito fosse reduzido. Essa discriminação já não existe mais com tanta força, né? Mas não é uma condição boa de viver. E nem para o seu filho não é uma condição boa de viver. Né? Porque ele perde também um pouco daquela representação, né? Do pai, da mãe, que é saudável, né? Que é saudável. Né? Não quer dizer que ele vai ser infeliz por causa disso, não quer dizer que isso vai trazer traumas muito grandes, mas pode, né? Pode acontecer. Né? Também pode acontecer do casal viver junto na mesma casa, pai e mãe, e também ser uma convivência difícil e trazer traumas também para esses filhos. Isso também pode acontecer. Nós temos os vários lados, gente, os vários aspectos que tem que ser observado. Né? De repente, se afastar de uma pessoa, de um companheiro violento, é necessário. Então, que bom, parabéns para você que conseguiu, né? E que está cuidando dos seus filhos e que está conseguindo, sim, eu louvo muito, eu admiro, mas eu não acho que é vantagem.
Eu não vejo, eu vejo como perda. Também acho. Eu vejo como perda. E uma coisa que eu acredito que precisa acontecer. Você passou por um caso de violência, de abuso, de um relacionamento altamente abusivo e narcisista. Você precisa se cuidar. Você precisa entender o seu processo, o que aconteceu com tudo aquilo. Você precisa fazer várias ressignificações. E isso demora algum tempo. E em alguns momentos me assusta um pouco a rapidez de troca de parceiro. Então, isso me assusta, não é porque é aquele padrão moral, mas o padrão de que o medo de você estar acostumado, sem perceber, com aquele tipo de amor, porque a gente se acostuma com tipos de amores diferentes. Não estou dizendo que um relacionamento abusivo é um amor, mas sim, é o que você entendeu que poderia ser um tipo de amor. Então, você precisa enxergar isso, olhar e falar, peraí, agora eu vou parar aqui nessa estação e vou ver o que está acontecendo comigo. Porque senão a chance de uma pessoa que passou por um relacionamento abusivo se envolver, não sei se é a pesquisa, se envolver com outra pessoa que vai ter o mesmo padrão abusivo... É muito grande essa chance, né? É comum, inclusive, a Lu, que também trabalha com isso, ela sabe, né? Sim. Observa aí nessa sua questão profissional, as mulheres que passam por isso, como elas caem no mesmo tipo de relacionamento que ela sofreu antes, né? Até para ela sair, né, doutora, demora um tempo. Tem gente que julga, fala, mas tá lá fazendo terapia, não largou, a terapia não tá resolvendo. Não é fácil ela sair, ela romper esse ciclo com ele. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Por isso que muita gente fala, nossa, mas como? Apanhou, mas ficou, apanhou, mas voltou, apanhou, mas continuou. Isso não dá para julgar, gente. Então, é uma situação tão complexa. Você, como psicóloga que trabalha com isso, sabe que é muito complexo a mulher desvincular. Né? É muito complexo ela desvincular por uma série de questões. E não é só por questão financeira, tá? Muita gente fala, ela fica por causa da questão financeira. Sim, algumas vezes sim, mas junto com a questão financeira vem uma dependência, uma codependência, vem... A rede de apoio que eliminou, ele cortou toda a rede de apoio dela. Uma ausência de rede de apoio, sim, uma solidão muito grande que ela acaba se encontrando no próprio algoz. Exatamente. Isso é muito comum. E acaba sentindo que toda aquela dor, toda aquela tragédia que ela está sobrevivendo, a qual ela está sobrevivendo, faz parte do dia a dia dela. Então, ela não consegue pôr a cabecinha para fora. E é muito solitário. E o que eu vejo, quanto maior a classe social, mais difícil é. Porque muitas vezes você é uma profissional liberal, você é uma advogada, você é uma psicóloga, você tem um poder, você tem um lugar de fala, e aí você está dentro de casa passando por isso, fica muito mais difícil de você se libertar. Por isso, Adriana, que eu acho que essa é uma causa que ela deve ser extremamente cuidadosa. Nós até já falamos isso. Já. Tem hora que eu fico vendo algumas coisas assim, eu penso, meu Deus, meu Deus, a gente precisa entender da importância de todas as mulheres fazer esse acolhimento. Acolhimento é tudo, gente. Acolhimento e rede de apoio, Cláudia, são 2 pontos essenciais para o enfrentamento da violência, não só doméstica, como sexual, todo tipo de violência que a mulher precisa enfrentar no seu dia a dia. O acolhimento e a rede de apoio. O assédio no trabalho, né, doutora? Porque fala assim, mas o que você está fazendo lá? Por que você não falou? Por que você caiu na dele? Então, mas a dificuldade, primeiro, você está ali, está trabalhando. E aí o cara passa a mão, você está num jantar, o cara passa a mão na sua perna. Você não vai gritar, porque vão te chamar de louco. Não vão te chamar de louco, mas até você entender que aquilo ali foi um assédio, demora um pouco. Né? De repente você pensa, a mão dele escorregou. Não, porque, né? Você fica assim, ó, né? E aí demora um tempo para você perceber que aquilo ali está acontecendo realmente. Sim. Não é assim, gente.
É porque faz parte, né, do nosso dia a dia, de uma forma tão comum, tão naturalizada, Cláudia, que chega momentos que você está sendo assediado e você nem percebeu, né? Que você está vivenciando aquilo, está sendo desrespeitado e às vezes você nem percebeu, porque foi naturalizado pela sociedade, né? Tudo isso foi naturalizado, tanto que era naturalizado. Você lembra a questão dos ônibus, gente? Cara, é como que tem um nome lá. Que os homens encostavam nas mulheres, ejaculavam nas mulheres dentro do ônibus onde ela está saindo para trabalhar, né? Então hoje nós já temos uma lei para isso é crime e tal, mas era naturalizado. E olha, a faz pouco risada, tempo. Mas minha mãe me atormentou com o tarado. Ela dá risada. Porque a gente já falou isso em vários podcasts. Minha mãe falava, cuidado com o tarado. Você vê o que eu falei para vocês no bastidores? O que eu levei ontem para visitar um apartamento? Spray de pimenta. Vai vendo. Então, isso é a condição da questão da sobrevivência da mulher. Exatamente o que eu coloquei medo no livro. Do rapaz. É uma jornada diária de sobrevivência. Porque você não sabe o que vai encontrar na hora que você chegar. O Diego, ele pode visitar um apartamento tranquilamente. Ele não vai ter medo, levar. Ele não precisa levar o spray de pimenta. Né? Claro, pode acontecer dele sofrer um assalto. Ah, sim. Isso é outra coisa. Nós estamos falando de violência urbana. Violência urbana é outra coisa. Agora, assédio à mulher, violência contra a mulher é tudo diferente. Quando é o contrário, o homem que recebeu um assédio, como que você verifica isso? Porque primeiro ele tem vergonha, né? Eu assisti Machos Alfa. Ele contou para os amigos e ele desconstruiu a masculinidade, né? Aí ele foi contar para os amigos tirou o sério. Falou, não, você tem que né, partir para cima. E ele tentando desconstruir, falando, não, eu não aceito. E a hora que ele denunciou, ele sofreu uma represália por ele ter denunciado. O homem, em quantidade menor. E nós estamos falando da questão também social, do comportamento. Então do que a sociedade aceita, do que a sociedade entende como natural. Os amigos falaram, não, parte para cima. Por quê? Então ela tá fácil, então vamos lá, entendeu? Mas ele pode não querer. Como ele não quer. Ele tem direito também de não querer. Ele também tem direito. E não ser considerado um cara que não é másculo. É isso. Entende? Aliás, eu, na minha posição de pessoa, eu acharia um cara muito másculo. Negócio desse. Tô com um relacionamento, chega alguém, fica lá me cantando e fala, peraí, você não, porque... Não, mas ser muito mulher e ser muito homem. Mas isso que é o mais difícil da gente encontrar, porque no comportamento naturalizado, ele se sente obrigado a aceitar o assédio. Ele se sente obrigado. Porque senão vão querer questionar a masculinidade dele. Questionaram os amiguinhos. Entende? Então isso também não é bom para o homem. Olha, o machismo, gente, vamos falar, o machismo como estrutura social não é bom para ninguém. É verdade. Nossa, boa essa fala, hein? Não é bom para ninguém. Porque ele não permite que o homem também seja livre na situação dele, na condição dele. O homem que é mais sensível, o homem que tem outras formas de pensar, se diferencia, vamos dizer, aí do bando, do grupo. Né? Não permite que ele seja ele. A sociedade exige dele coisas que muitas vezes ele não quer. Concorda, Cláudia? Então, eu digo que o machismo ele não é bom para ninguém. A estrutura machista não é bom para ninguém. Para ninguém, né? Se você pensar em termos de liberdade, de individualidade, de sentimento, né? Agora, ela vem funcionando muito, muito bem para as questões, né? Políticas, para as questões comerciais, para poder manter o status quo, né? Então ela vem funcionando bem para isso. Tá, doutora, estamos quase finalizando, mas eu queria fazer uma pergunta. Fizemos várias tratativas com ela, elogios no começo, mas nós duas a consideramos uma intelectual e pesquisadora sobre o assunto. Por que as pessoas têm esse estranhamento com a palavra feminismo? Por que você acredita? Por conta justamente desse interesse político em manter o status quo, né? Porque todas as manifestações feministas,
geralmente, vieram sempre acompanhados das questões políticas, né? Uma grande parte das manifestações feministas, né? Muitas vezes eram os partidos políticos de esquerda que davam voz às questões da mulher, né? Que permitiam que as mulheres pudessem se manifestar e davam apoio, davam força. Então, ideologicamente, politicamente, é interessante você manter dessa forma. Então, você rotular uma pessoa como feminista é como se ela fosse uma pessoa errada no comportamento dela, né? Então, você rotula, porque você não quer mudar o status quo, né? A família margarina. Você não quer mudar a família margarina. E quando você abre para o feminismo, você vai, com certeza, realizar muitas mudanças, inclusive no tipo de família que a gente tem hoje. Os novos arranjos familiares. Os novos arranjos familiares, né? E ninguém tem esse interesse, né? Então, até por questões de natalidade. Até por questões de natalidade, né? Porque você precisa ter um mundo povoado de pessoas que são mão de obra. E isso também é uma realidade. Né? Então, eu não quero aqui falar a questão direita, esquerda, ficar naquela polarização, naquela briga, porque eu não acho que leva em lugar nenhum. Eu sou contra qualquer tipo de radicalização, seja de um lado, seja do outro. Né? Eu acho, como a Cláudia falou, eu acho que a gente tem que ter sensatez para lidar com as coisas. Mas a gente também tem que enxergar historicamente tudo que a gente viveu, que a gente está vivendo. Né? Então, são interesses, sim, políticos que permeiam tudo. Então, quando a pessoa fala, eu não quero saber de política, então não quer saber de viver. Não é? Porque a questão política, ela permeia tudo. Não estou falando só de política partidária, mas sim de comportamento político. Ela permeia tudo. Né? Então, é isso. Então, não é do interesse colocar as mulheres se manifestando, não é do interesse, não é o status quo. Né? A gente vê essa luta pelo conservadorismo, né? A gente vê que existe uma luta muito grande hoje. E essa luta não é só brasileira. Né? Essa luta é mundial. E as mulheres estão sempre na berlinda. Né? Não tem aquela frase, eu queria me lembrar quem escreveu, uma frase muito importante que basta ter algum problema social, algum problema político para as mulheres sofrerem algum tipo de situação. Né? Quando você mexe nessas questões políticas, nas questões sociais, você mexe muito mais com a mulher do que com o homem. Porque o homem está no topo. Politicamente, o homem continua no topo. Hoje nós temos, agora em 2024, 13% apenas de mulheres na representatividade política. Pompeia só tinha a Cláudia, né? Não foi eleita. Nós não temos vereador. Porque ela não saiu também, né? Mas assim, não teve. Então, infelizmente, tivemos sim alguns avanços, tá? Algumas prefeitas, tivemos alguns avanços políticos, sim, não podemos dizer que não retrocedemos. Mas são avanços muito lentos. Né? São avanços muito lentos. Era para a gente ter uma representatividade feminina política muito maior, sem dúvida, porque nós tivemos muita concorrência de mulheres, muitas mulheres concorrendo, né? Mas as dificuldade com recurso, dificuldade de enfrentar as rodinhas, por quê? Porque a política, ela é muito mais, a questão da política partidária, ela permaneceu muito mais nas mãos dos homens do que o acesso das mulheres. Então, mas como é que pode um homem formar lei para mulher? Formando, né? Vocês estão direta e reta hoje nas minhas perguntas, né? Quer fazer o quê? Como é que pode? É a nossa realidade, né? Não tem muito que cavucar, né? Na verdade, Lu, eu acho que tem alguns homens que têm condição, sim. Né? De realizar esse trabalho. Eu acho que nós tivemos aí, ao longo da história política no Brasil, legislação que foi trabalhada por homens que têm sensibilidade, que têm conhecimento, que conseguiram até realizar coisas boas. Mas tem alguns temas delicados que a gente não vai falar aqui hoje. Exatamente, mas tem temas, gente, que muito importantes para a questão da mulher, para o universo feminino, que precisa da mulher. Que conhece muito mais a realidade. Que é nosso, né? Então, a gente vai entender melhor, né? Eu não quero dividir, Cláudia, dizer que o homem não é capaz.
de fazer uma lei que possa beneficiar a mulher, porque nós temos várias leis, vários projetos aí ao longo da história que foram bem feitos e realizados por homens, né? Mas é muito importante a representatividade, gente, porque se a sociedade é composta de homens e mulheres, você tem que ter homens e mulheres, é simples. Não era uma coisa que precisaria discutir, concorda? Se você tem 50% de um lado, 50% do outro, você tem que ter essa mesma representatividade em tudo que vai acontecer. Né? Porque senão existe sempre uma defasagem. Sempre uma defasagem. Né? E a gente tem a questão da defasagem de gênero, defasagem racial. Nós temos muito essa defasagem. Né? Então, o Brasil é um país muito diverso e tem que ter representatividade nesse sentido. Né? A questão LGBT que é mais. Nós temos, porque são pessoas todas que estão vivendo no mesmo lugar. Que precisam ter direito de fala. Que precisam ter direito Você de fala. achando certo ou não, elas precisam ter. Uma coisa, Adriana, que é só para você enquanto mulher, quando eu tenho um filho homem, então a gente conversa muito desse universo feminino com ele. Olha, como tinha que ser, a maneira. Ele vem com algumas questões, né? Tá namorando. Se eu estivesse fazendo isso. E aí, você ficaria chateada comigo se eu fizesse tal comportamento? A gente aprendeu a dialogar cedo, olha que legal. Eu ficaria. E aí ele fica percebendo, né? Esses dias ele disse assim, eu digo, quando começa uma discussão, eu vou estar sempre errado? Provavelmente. Então aí eu tenho que falar o quê? Então tá bom, você tá certa? Falei, não, você tem que falar assim, primeiro dá uma discutidinha, aí depois você fala, não, então você tá certa. Aí a hora que ela se acalmar, você volta no diálogo, né? Aí ele fica olhando assim, tá, então como que eu tenho que fazer? Então nós que acabamos com a maternidade, a gente cuida de homem, de mulher. Então, você que é mulher, traga o seu filho para o nosso universo. Faça com que ele entenda o respeito que ele precisa ter pela mulher. Né? O cuidado que ele tem que ter. Essas reflexões são muito importantes dentro da casa. Acabamos aqui, né? Olha, doutora, a senhora volta. A gente está assim, com algumas pessoas especiais pedindo para fazer a triplicada, né? E eu falo, nós estamos aqui. Quem voltar primeiro e ser o primeiro 3 vezes, nós vamos cantar música, igual no Fantástico. Porque, gente, vocês viram o quanto que ela é sábia, ela tem sensatez, ela fala com profundidade, porque ela passou por muitas esferas, né? Então, é uma admirável, viu, doutor? Ó, gratidão por aceitar nosso convite. Obrigada, doutora. Obrigada. E retorna. Com prazer. Retorna com prazer. Parabéns, menina. Deu uma gente pro seu podcast. Então, a hora que eu recomeçar, vou até conversar com o Diego. Sim. Aê! Grupo JR Falcão, Tchim! Ventex, a Força do Vento e também Smart Fit na Avenida Tiradentes. Nosso muito obrigado. Obrigado, Dieguito. Obrigado, doutora. Tchau.